Oi, gente, meu nome é Luana, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Hoje nós vamos nos apresentar, falar um pouquinho sobre quem nós somos, nossos conceitos e nossas ideias sobre as artes que vamos tratar nesse curso. Lembrando que na descrição desse vídeo nós teremos um formulário para que vocês se inscrevam no curso, ok? A inscrição é totalmente gratuita, porém vou pedir para vocês se inscreverem para que eu consiga enviar para vocês o acesso aos vídeos, certo? Gente, meu nome é Luana Paixão, muito prazer. Tenho me interessado por esse mundo de artes, de cinema, de literatura, praticamente a minha vida toda, e nos últimos anos eu tenho focado em aprender e a compartilhar e a me inserir nesse mundo de cinema e nesse mundo que também se insere dentro da literatura, tá? A primeira pergunta que eu acho que seria muito interessante a gente falar sobre é o que é arte? Porque arte é um assunto muito subjetivo. Então, cada pessoa tem um conceito de arte diferente. Para mim, arte é tudo aquilo que representa uma interpretação da realidade. Então, para mim, seja literatura, seja o cinema, seja música, tudo isso são interpretações, são perspectivas das pessoas que criaram essa arte em relação ao mundo, ok? Essa é a minha concepção de arte inicial. Também é algo que, apesar de beleza ser uma coisa subjetiva também, representa a nossa visão de beleza, representa a nossa visão de uma coisa que não é bela, representa a nossa visão de sociedade, ok? O segundo assunto que eu vou falar é o que é cinema. Cinema, para mim, são produções audiovisuais, mas que também são uma representação artística, são uma representação da realidade e uma perspectiva, um ponto de vista sobre uma realidade específica. É como se você fizesse um recorte de uma realidade, um recorte da sociedade e mostrasse isso numa tela. Eu, particularmente, considero o cinema, considero a produção audiovisual como coisas de salas de cinema e também streamings, Netflix, Disney Plus, HBO, etc. Todos esses streamings, esses serviços online que também nos dão acesso à produção audiovisual, certo? Além disso, não é somente uma produção unicamente imagética. Ela é uma produção bem mista, uma produção que você consegue utilizar de diversas artes diferentes. Você pode utilizar das cores, você pode utilizar da sua própria atuação corporal, da sua linguagem corporal para que você represente algo artisticamente no cinema. Você pode também utilizar do som ou da falta do som. Então, tudo isso é o cinema para mim. Eu acho que, na minha concepção, o cinema ele é a arte mais variada, a arte que mais une diversas linhas artísticas ao mesmo tempo. Então, isso que o torna tão belo, você conseguir ter uma coisa, você conseguir produzir alguma coisa que vai representar diversas artes e que também vai representar diversas visões. O cinema ele é muito subjetivo, apesar de ser uma coisa que você cria como uma história, a pessoa que assiste, o seu telespectador, a pessoa que vai consumir a sua produção, ela também vai ter uma interpretação da sua interpretação. Então isso é uma coisa que é bem interessante para mim. Além disso, para falar um pouquinho sobre a minha perspectiva dos desafios da produção audiovisual. Bom, sendo uma pessoa, como eu disse no primeiro vídeo, de Ananindeua, certo? Então é uma cidade que, apesar de ter uma diversidade e uma riqueza cultural muito grande, ela não é tão focada em cinema. Você pouco vê pessoas que
se tornaram cineastas. São coisas bem pontuais, digamos assim. Então, por que eu acho que isso acontece? Principalmente pelos desafios de se ter um financiamento, se ter o dinheiro para que você consiga produzir esse tipo de arte aqui. Também pela razão de que esse acesso a conhecimento da produção artística, da produção audiovisual, também não é muito disseminado. E, por fim, também pela falta de perspectiva das pessoas. Se você não tem um financiamento, se você não tem um conhecimento bem disseminado, como é que você consegue pagar as suas contas, como é que você consegue sobreviver no mundo em que vivemos de arte? É uma coisa muito difícil. Você consegue fazer isso, na maioria das vezes, como um hobby inicialmente, mas que para você transformar isso em uma profissão, para você conseguir se sustentar a partir disso, é uma coisa muito difícil. E isso acaba ficando de lado, mesmo para aqueles que se interessam, mesmo para aqueles que são apaixonados pelo cinema, né? Então, o custo sempre é visto como muito alto. Apesar de nós termos um jeitinho para fazer, né, mais em conta, mais barato, um orçamento mais baixo, que é o que a gente vai falar aqui nesse curso, nós geralmente observamos as produções cinematográficas como produções milionárias e às vezes até bilionárias. Então, a referência que nós temos na maioria das vezes é de uma produção de altíssimo orçamento. E por isso acaba que isso se torna um desafio até mesmo para a nossa concepção de ideias. Como é que eu vou focar nisso se, na minha concepção, tudo isso é muito caro e eu não tenho como fazer isso, né? Falando financeiramente, né? Então foi isso. O próximo tutor vai se apresentar daqui a pouquinho. Foi um prazer conhecer vocês. Espero vê-los no nosso projeto, no nosso curso. É isso. Tchau, tchau. Olá, eu sou o outro tutor que vai estar aqui no curso com vocês, auxiliando a tutora Luana nessa jornada, nesse curso. E o meu propósito aqui vai ser trazer mais a parte conceitual em relação a cinema, em relação à produção audiovisual em geral. Então a parte técnica não vai ser comigo, mas essa parte de ideias, como produzir ideias, falar sobre criatividade, eu vou estar dando uma olhada junto com vocês, discutindo um pouco sobre isso. Meu nome é Felipe Enzo, e eu sou um tutor aqui desse curso nesse exato momento, mas também sou uma pessoa muito interessada por arte desde sempre, em diversos locais, âmbitos, então música, filmes, séries, desenhos, cartoons, coisas do tipo gibis, por exemplo. Sempre tive muito interesse nisso, sempre fui muito apegado, sempre gostei de analisar, de ver esse tipo de coisa. Então, essa é a minha jornada com a arte em geral. O que é arte para você? O que é arte para mim? Arte para mim é uma forma de expressão, tanto uma forma de expressar a sua liberdade, os seus sentimentos, os sentimentos de uma pessoa. Então pode ser expressando o local que você vive, a jornada que você teve até esse momento. E como você faz para expressar isso? Você expressa por meio de ferramentas. Então, usando tintas, usando grafite, lápis de cor, coisas assim, usando a sua escrita, porque arte também se fala sobre escrita, usando melodias, composições musicais e, obviamente, também usando a junção de tudo isso, que pode ser jogos ou filmes, séries e coisas assim. Isso, para mim, é arte. O que é cinema para você? Cinema, para mim, tendo a dizer um pouco que eu espero que não seja uma forma muito fechada de falar sobre o cinema, uma visão fechada, nesse caso, que eu considero o cinema aquela experiência de ir ao cinema, talvez com um amigo,
com um familiar, ou às vezes sozinho, mas ter a experiência de ir até uma sala de cinema e vivenciar o cinema. Então, para mim, o cinema ele é essa exposição, no caso, essas produções feitas para essa telona, produções que falam sobre diferentes temas, diferentes gêneros. Pode ser para você rir, pode ser para você se apaixonar, pode ser para você ficar com medo, ou até mudar o rumo da sua vida para sempre. Cinema é diversidade, cinema também, para mim, é liberdade. Quais são os maiores desafios da produção audiovisual? Levando no contexto de Ananindeua, Belém do Pará, e sim, Belém também, a grande Belém, como falamos aqui, contexto de onde eu venho, onde eu venho e moro, nesse caso, acredito que eu uso 3 palavras para definir isso: reconhecimento, investimento e, por fim, acesso. Começando pelo reconhecimento, é muito difícil nós termos produções audiovisuais por aqui, porque as pessoas fazem, elas produzem, mas na questão do reconhecimento é difícil. Okay? Não poderia chegar aqui e dizer que não tem, que não temos. Temos, mas você não ouve falar sobre justamente por essa falta de reconhecimento. E justamente com a falta de reconhecimento vem essa falta de investimento, a falta de verba que muitos projetos, muitas ideias merecem esse dinheiro para ir longe. O potencial existe, mas acaba não recebendo o devido valor que merece. E com essa falta dessas 2 coisas, reconhecimento e investimento, vem a falta de acesso. Acesso para a população em geral, acesso para sonhos de pessoas ansiando e desejando ser cineastas, ou trabalhar com o cinema, atuando ou em qualquer posição dentro do cinema. Difícil para qualquer pessoa olhar e imaginar: eu quero ser um cineasta nesse contexto em que moramos, em que vivemos. Então, sempre é complexo e, infelizmente, essa é a realidade. Bom, para mim, basicamente é isso. Eu sei um pouquinho sobre mim, eu sei um pouquinho sobre a minha jornada, um pouco sobre os meus pensamentos, quem eu sou. Okay? E acredito que respondo essas perguntas de uma forma talvez só por cima. Vamos abordar mais conceitos nesse curso. Espero ver vocês por aqui nos comentários, interagindo, trazendo as ideias de vocês, se concordam ou se discordam. Okay? Então, discussão sobre cinema, sobre esse tipo de coisa sempre é aberta. E estou muito ansioso por tudo isso, pelo andar desse curso, por essa jornada. Okay? Então, tchau, tchau. Espero ver vocês de novo. Yes. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovanni Brasil e eu vou ser o instrutor de vocês das próximas aulas. Bom, quem sou eu? Bom, como eu falei, eu me chamo Giovanni Brasil e minha relação com o audiovisual, né, com as artes em geral, começou já faz um bom tempo, quando eu comecei a gravar alguns vídeos para internet, né, fazer vídeos para o YouTube, live stream também é uma forma, né, de produção audiovisual, também a parte de edição, né, e criação de efeitos visuais. E hoje, o que eu mais amo fazer, uma das coisas que eu mais gosto, é a parte de modelagem em 3D, uma parte que eu me apaixonei muito e é uma das coisas que eu mais gosto atualmente de estar produzindo. O que é arte pra mim? Bom, a arte pra mim, ela é uma forma de expressar aquilo que você está sentindo em algum momento ou que você quer transmitir, né, para as pessoas que vão consumir ali o seu conteúdo, a sua arte, enfim, seja num vídeo bem produzido no YouTube, seja numa live bem produzida em alguma plataforma. E principalmente, né, na parte do audiovisual, né, que a gente tem, como filmes, séries e outras coisas. E pra mim, atualmente, né, obviamente, no 3D. Eu acho que passar algum sentimento interessante na hora que você faz a modelagem ali, quer chamar atenção de alguma forma, acho que é extremamente importante e eu acho que é isso que faz a arte ser o que ela é, transmitir de alguma forma o que você sente para as outras pessoas. O que é cinema pra mim? O cinema para mim, ele também, né, é uma transmissão de sentimentos, né?
seja pelas atuações dos personagens, seja pela fotografia, pela história, pelo enredo, por tudo. Eu acho que o cinema é uma das sete mais artes, né? Uma das sete artes. E ele transmite, eu acho, muito bem o sentimento que o diretor quer passar contando uma história, né? Todo o storytelling ali, né? Toda aquela linha, toda aquela cadeia. E pra mim, eu acho que é o sentimento, é você conseguir trazer o, o seu telespectador pra dentro do filme de uma maneira que ele sinta todas as emoções que estão acontecendo e possa fazer parte daquele universo. Acho que essa é a grande magia do cinema. Quais os maiores desafios da produção audiovisual? Bom, atualmente eu acho que um dos maiores desafios da produção audiovisual é, sem dúvida, né, principalmente aqui, né, em Ananindeua, é o orçamento, obviamente. Porque quando a gente precisa fazer diversas coisas, a gente precisa de abdicar de outras. Então, quando você está ali desenvolvendo um curta-metragem, um filme de longa-metragem, ou até mesmo, né, criação de algum tipo de conteúdo, né, para dentro, né, do ambiente, né, município, vamos colocar assim, o orçamento ele é um limitante muito grande. Equipamentos também, porque aqui na nossa cidade é complicado achar equipamentos, principalmente equipamentos de grande escala, né, para produção audiovisual. E acredito que a não difusão tão grande da criação de conteúdo, da criação de filmes curtas, etc., também é um empecilho, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo, o que você quer fazer, principalmente para você fazer uma locação, para você gravar, por exemplo, na rua, às vezes as pessoas não entendem, as pessoas é, é, ficam meio assustadas, e então acho que isso é um empecilho muito grande. Eu acho que essa falta de entendimento do que é hoje o audiovisual, que é tão importante, é tão grande, né, para a grande massa, né, mundial, e não ter esse orçamento, não ter esse retorno, não ter também ali, você ter um incentivo, né, mesmo que seja um incentivo, né, de as pessoas quererem que você conclua o seu projeto. Então acho que isso é um dos maiores desafios por aqui. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. É, Vamos falar nas próximas aulas sobre a parte de edição, tanto com o CapCut quanto com o DaVinci Resolve. Então é isso, tchau, tchau.